Olá, estamos aqui para mais um Saúde em Pauta com meu grande amigo Silas Galvão Filho, que vem falar para a gente sobre ressincronização, desfibriladores cardíacos e toda a história dele dentro dessa área que é fascinante. Silas, você é um grande amigo, eu quero agradecer muito você estar aqui com a gente para bater um papo e contar, você que assistiu a evolução de tudo isso, para quem está nos ouvindo, a evolução da ressincronização e dos desfibriladores cardíacos. Obrigado, Marco. Inicialmente, boa noite e agradecer a lembrança do meu nome para falar sobre uma área que é uma área que eu sou absolutamente apaixonado e que tem que teve um dos maiores avanços na cardiologia, já que depende da tecnologia e isso não tem limite e está sempre desenvolvendo. E nós tivemos o privilégio de ver parte desse desenvolvimento, e isso para mim é um prazer conversar com você, principalmente com você que está ficando notório. O Silas é meu amigo, vocês estão vendo, né? Verdade, está ficando notório, você está ficando muito conhecido, e esse teu podcast está sendo realmente muito interessante. O Silas é uma das minhas referências, ele é um formador de opinião, né, na sociedade de estimulação cardíaca artificial, ele trabalha com isso há muitos anos, nós nos conhecemos há muito tempo e, claro, nós temos algo em comum que é muito bom, nós somos palmeirenses, né, Silas? Então a gente já vai deixando isso claro aqui, né? Silas, me conta como é que foi, para quem está nos ouvindo, para conhecer você melhor, como é que foi o início? Você formou e decidiu já direto ir para a estimulação cardíaca. Como é que foi isso? Como é que foi a tua carreira? Como é que foi lá no início? Conta pra gente. É mais ou menos isso. Eu estudei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. E quando eu estava no 5º ano da Faculdade de Medicina, o Dr. Décio Corman, que você conheceu bastante, sensacional, o pai da estimulação cardíaca artificial do Brasil, ele foi fazer uma palestra em Belém do Pará, e eu fui assistir. Foi o Dr. Décio Corman e o Dr. Júlio Guise, que fazia parte de ritmologia do Instituto Dante Pazzanese. E eu fiquei encantado com o que ele falou. Ele falou sobre os marcapassos cardíacos, e eu fiquei absolutamente encantado. Isso eu estava no 5º ano. Eu cheguei em São Paulo, eu vim para São Paulo para trabalhar no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, com carta de apresentação, na época, e para a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu fui encaminhado para a equipe doutora Adib Jatene, e você sabe, naquela época, a Beneficência Portuguesa de São Paulo era um dos maiores hospitais do mundo em termos de número de cirurgias cardíacas. Procedimentos, uma referência mundial. Exatamente. Eu era mais metido naquela época do que eu sou hoje. Eu sou médico da equipe doutora Adib Jatene, eu achava. E comecei a trabalhar, então, na Beneficência Portuguesa e no Dante Pazzanese, porque na época, você lembra, o doutor Antônio Armílio de Moraes alugou um andar da Beneficência Portuguesa para o Dante Pazzanese. O Luiz Carlos contou toda essa história para a gente aqui. Isso. E então eu comecei a trabalhar, tendo a minha formação em cardiologia, mas de olho no Dr. Décio Corman, que eu era absolutamente fã, de quem eu era absolutamente fã. E então, quando acabou a minha formação de cardiologista, eu me candidatei para fazer o R3 de marca-passo cardíaco. Na época, nós fomos colega, tinha pessoas notórias, foi uma época maravilhosa. Estava o Celso Salgado de Melo, que está em Uberaba, e o Zé Carlos Pachon. E então nós fomos colegas de residência e foi uma Imagina época... 3 colegas, Silas, Pachon e Celso. E Celso. Meu Deus do céu! Tinha o Nelson também, que era um boliviano, mas uma pessoa espetacular. Uhum. E nós fazíamos então a parte de estimulação cardíaca artificial. E eu e o Pachon gostávamos muito da eletrofisiologia.
não nos limitávamos só à parte de marca-passo. Gostávamos, porque na época a eletrofisiologia era muito precária, ela era contemplativa, ela não fazia nenhum tipo de terapia, era só estudo eletrofisiológico e, no máximo, orientava o cirurgião para fazer a cirurgia de Wolff-Parkinson-White, para fazer cirurgias de arritmia. Bom, e a gente sempre se interessava pela eletrofisiologia, mas o Júlio Guise era um pouco reticente, mas a gente ficava e fuçava e tal. E em 1983, o doutor Décio, eu estava operando com ele no Hospital do Coração, nunca vou me esquecer disso. Ele chegou comigo, bom, eu estava acabando a minha formação, tinha acabado o R3, estava como assistente da equipe do Adib, imagina, eu era um metido, eu era assistente da equipe do Dr. Adib já tem. Então, o doutor Décio operando comigo falou disso: Silas, você já saiu do Brasil? Eu disse: não, doutor Décio. Você lembra, o doutor Décio, aquele cidadão enorme, alemãozão enorme. Grandão, né? E o que você pensa em ir para a França? França? Pô. Meu Deus do céu, maravilhoso. Mas ele disse: pois é, eu tenho um grande amigo na França, doutor Bernardo Dinot, e que falou que queria um assistente brasileiro, porque ele teve um assistente brasileiro que está voltando para o Brasil, era o Paulo Medeiros, que hoje é o chefe. Paulo Medeiros, olha só. E o Paulo está voltando e ele queria um assistente brasileiro. Ele gostou muito do Paulo, queria um assistente brasileiro. Deixa que eu tinha já na época, isso em 1983, tinha sido convidado para montar a segunda unidade de terapia intensiva em Belém do Pará, da minha cidade. Tá. E um grupo de cirurgia cardíaca estava voltando, Luiz Paulo Rangel estava voltando. Então, eu tinha sido convidado. Eu digo: doutor Décio, olha, é muito interessante, mas eu tenho umas coisas. Se o senhor me dá, eu posso pensar um pouco? Ele falou: olha, só que você tem 2 semanas para me dizer isso. Tudo bem. Aí fui para casa. Cheguei com a minha esposa e falei: lembra, em 1983 o Brasil estava destroçado, estava acabando a ditadura militar, estava direta já, etc. Uma confusão. Aí eu cheguei com a minha esposa e disse: o doutor Décio me ofereceu para ir para a França. Ela disse: como é que é? Minha esposa é dentista. E ela estava muito bem, tinha um consultório muito bom. Disse: como é que é? Óbvio que tu aceitaste. Não, eu falei que eu ia pensar o quê? Tu vai telefonar para ele hoje e nós vamos. Quanto tempo? Ele disse: olha, pode ser 1 ou 2 anos. Aí ela disse: não, nós vamos aceitar. Bom, aí aceitei. E na época eu conversei com o doutor Décio: o senhor tem alguma coisa para me oferecer na volta, doutor Décio? Ele disse: não, quando você voltar, deixe estar que estava chegando no Brasil um cidadão chamado José Pedro da Silva, voltando de Cleveland. Sim. Tinha passado 5 anos em Cleveland, estava voltando e montando uma equipe na Beneficência Portuguesa. E eu era muito amigo de alguns cirurgiões, bom, a gente ficava junto. E o Marcelo Cascudo, que hoje foi presidente da SBCCV. Conheço, foi presidente da SB, está em Natal agora. Isso. Falou: Silas, olha, o Zé Pedro está montando uma equipe e ele precisa de alguém para implantar marca-passo, porque ele implanta, nós todos implantamos marca-passo, mas ele quer um especialista. Você não quer conversar com ele? Eu digo: vou. E aí conversei, e como o doutor Décio tinha dito, eu disse: doutor Décio, como o senhor não me ofereceu, está dizendo que quando eu voltar a gente conversa, eu vou procurar a minha vida. Ele disse: não, tudo bem. Cheguei com o Zé Pedro, fui conversar com ele. O Zé Pedro virou para mim e disse: Silas, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, eu quero você trabalhando com marca-passo, mas eu quero mais do que isso. A única cirurgia cardíaca que eu não faço é cirurgia de arritmia. Quem faz é o doutor Adib, o INCOR, que era aquele argentino, como é que chama?
Eu já sei. Bom, era o Sousa. Não, eu já vou te falar. Miguel Barbeiro Marcial. Miguel Barbeiro Marcial. Então, que faz a cirurgia junto com o Sousa. Isso. E eu quero fazer cirurgia de arritmia. É a única coisa que eu não faço na cirurgia. E eu queria que você treinasse, porque eu preciso de uma pessoa para me dizer onde é que é a via acessória, onde é que é os problemas que eu tenho. Aí eu fui. E fui com isso. Para continuar aprendendo. Foi uma atitude prudente. Você tinha que ter para onde voltar, porque ia chegar com um monte de conhecimento. De ponta, você tinha que estar encaixado em algum lugar também que te oferecesse condições. Isso, né? Eu abri para o Dr. Décio. Tá, legal. Aí eu fui com isso, então, para continuar a minha formação em estimulação cardíaca artificial, que estava toda. Os marca-passos cardíacos começando a serem dupla câmara, multiprogramáveis e tal. E na França eles estavam muito na frente, principalmente na parte de arritmia. Cheguei na França, comecei a trabalhar com o Dr. Dudinot, com marca-passo. Você dominava o francês na época ou teve que aprender na raça? Na raça. Na raça. 6 meses intensivos, cheguei falando, porque eu falo muito. 85% entendendo 75% do que me falava. Mas enfim. Ok. Aí comecei a trabalhar, comecei a treinar a fazer cirurgia, como é que se mapeava os focos de arritmia para orientar o cirurgião aonde ir, aonde cortar a via acessória, etc. E comecei a treinar isso. Depois de algum tempo, o Dr. Dudinot era editor da revista Les Archives Maladie du Cœur, que eram como os arquivos brasileiros de cardiologia, os arquivos da Sociedade Francesa. E um dia ele me entregou a revista, eu estava lendo, dizendo em Paris começaram a fazer tratamento das arritmias por catéter. Eu li aquilo e digo, meu Deus... Agora tem que... Eu tenho que ir a Paris. E aí consegui que o Dr. Dudinot me apresentasse, era o Dr. Guy Fontaine, ele tinha começado, foi ele, por um acidente que aconteceu no laboratório dele, aplicaram um choque no tórax do paciente que fibrilou durante o estudo eletrofisiológico, os eletrodos ficavam no tórax na época, o choque foi aplicado, o paciente saiu bloqueado. Ele disse, como? O paciente tinha condução AV normal, como é que pode ter bloqueado? E aí ele viu que o choque foi transmitido para o tronco do feixe de Rhys e bloqueou o paciente. Ele disse, se o choque pode bloquear o sistema de condução normal, nós podemos aplicar um choque no foco de arritmia e tratar uma arritmia. Daí iniciou a ablação por catéter. Nossa, você estava no lugar certo, na hora certa. Aí ele me apresentou num congresso em Toronto, eu estava acompanhando o Dr. Dudinot, ele me apresentou. O Dr. Guy Fontaine era aquela pessoa, aquele francês... Típico. Dudinot não, era uma pessoa legal. Ele não, ele me olhou assim, de cima a baixo, me apresentou. Aí ele falou... Eu falei, eu queria trabalhar com o senhor, eu li, o senhor está fazendo ablação por catéter, com fulguração endocavitária. Eu disse, e você é da onde mesmo? Eu sou do Brasil. Brasil. Ele olhou para mim e disse, no Brasil tem uma doença que dá todo tipo de arritmia, maladie de Chagas. Eu digo, é isso mesmo, maladie de Chagas, doença de Chagas. Aí ele disse, pois é, eu já li sobre isso, eu ensino tudo para você. Você fica comigo, ensino com uma condição. Aí eu disse, qual é, doutor? Com 1 ano, você vai estar apresentando um trabalho aqui na Europa sobre a fulguração endocavitária, ablação por catéter, em Chagas. Poxa vida, que legal. Aí eu virei para ele e disse, 1 ano, doutor? Me dê 2. Aí ele disse, tudo bem, 2 anos. Aí, bom, fiquei com o Dr. Dudinot durante 1 ano, aprendi a mapear, cirurgia como o Zé Pedro me pediu, e fui para Paris.
Em Paris eu fiquei 6 meses. Em Paris você deixou o Zé Pedro desempregado, porque aí você já aprendeu a fazer tudo por catéter e falou, não precisa cortar mais nada. Não, porque era broca o negócio. Aí fui para Paris e aí começamos de me ensinar, vendo até como se fazia, porque se aplicava o choque, Marco, direto no coração. Pegava 100, 200 joules direto num catéter, naquele ponto. Meu Deus. E resolvia. Era um tiro de cartucheira. Para matar um mosquitinho, você chegou um tiro de bazuca. Vai. Mas funcionava. Tá. E aí aprendi aquilo e voltei para a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Voltei. Obviamente que não tinha nada de eletrofisiologia, porque não tinha eletrofisiologia nos hospitais privados, eram só nos hospitais públicos, no Dante Pazzanese, na Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo. Não, no Hospital São Paulo talvez não. Era no Dante Pazzanese com o Guise, Sousa no INCOR, e no Hospital do Servidor Público com o Pimenta, que fazia estudo. Olha que bacana. Eu cheguei, não tinha polígrafos, porque não é o eletrocardiograma, é aqueles polígrafos para pegar o potencial não da superfície de corpo, mas de dentro do coração, que tem que ter um tratamento todo específico. E aí eu comecei a batalhar dentro da Beneficência para poder equipar isso, e enquanto isso, nós fizemos umas 30 a 40 cirurgias de arritmia com o Zé Pedro, e eu mapeando. Poxa, que legal. Então você chegou a fazer cirurgias de arritmia aberta. Com o Zé Pedro, com o Noedir. Eu cheguei a fazer cirurgia, eu estava até comentando com ele outro dia num almoço na Beneficência. No Noedir também fizemos cirurgias, mas eu sempre focado na ablação, até que consegui. Quando você voltou, o Décio Corma não ficou enciumado você ir trabalhar com o Zé Pedro? Não, o grupo dele estava todo formado, o Paulo, que tinha ficado na França, tinha voltado para trabalhar com ele. Tá, entendi. Ele tinha o Pachon, tá. Estava com o Nelson Albornoz. Então era um grupo, ele não ficou enciumado, não. Tá. A Beneficência te deu, porque o Antônio Emir era um cara de muita visão. Você pegou o doutor Antônio Emir ainda com saúde, bem. Eles investiram, então, na aquisição de polígrafos? Como é que foi? No início eu contei muito com o Zé Pedro. Tá. Porque o Zé Pedro tinha muito prestígio com o doutor Antônio. Sim. E a Beneficência Portuguesa, isso é interessante. A Beneficência me via como residente. Eu fui residente e era dos mais metidos residentes. Então, tanto que eu, quando cheguei, eu fiz duas coisas, tu vais te lembrar. Uma, deixar crescer um enorme bigode, me lembro. E começar a usar paletó. Tipo assim, vocês vão ter que me ver com outro olhar. Com outro olhar. Eu comecei a fazer, fiz isso. Tá. Mas, enquanto isso, eu era visto como residente. Então, o Zé Pedro me ajudou muito. O doutor Antônio Hermílio, eu não tinha grandes acessos a ele até o momento em que ele precisou implantar o marca-passo. E aí nós implantamos o ponto de virada. Aí implantou o marca-passo, e aí a gente passou a ter um relacionamento maior e tal. E aí, mas antes disso mesmo, o Zé Pedro me deu muita força. Tá. Ele chegou um dia e falou: Silas, tem uma história, posso contar a história? Deve contar tudo, aqui abra o seu coração. Essa história é muito interessante, porque um colega de residência me mandou uma criança de 6 meses de idade que estava com taquicardia incessante. Rapaz! Taquicardia incessante, frequência de 170, 180. Já tinha passado em outros hospitais, e entupida de amiodarona, não conseguia. Aí levaram essa criança para a Beneficência. Ele me encaminhou a paciente. E eu imaginava, eu já estava fazendo a ablação, já estava fazendo a fulguração. Mas era uma criança. 6 meses, não tinha nem um ano, pô. Aí a criança, o tempo todo, frequência, inexoravelmente, ia levado para taquicardiomiopatía e ia morrer. Aí eu chamei o Zé Pedro. E era incessante, a gente tirava a taquicardia, ela voltava, incessante. Aí eu chamei o Zé Pedro:
vamos operar essa criança. Eu já tinha operado bastante com ele, já tinha começado. Aí eu tinha publicado já o primeiro trabalho de ablação de Wolff nos arquivos. Aí ele falou, pô, mas você não está fazendo esse negócio aí, pô? Aí eu peguei e disse, não, Zé, mas para um instantinho, eu faço de adulto. A criança tem 6 meses. Ele virou para mim e disse, Silas, óbvio que tu não vai dar a mesma energia. O coração, ele é uma esponja. Tu vais causar uma explosão, que não vai ser uma explosão de 200 joules, a gente calcula isso, e não vai ter maiores problemas. Mas se tu tá com medo, faz o seguinte, leva para o centro cirúrgico. Qualquer problema a gente Eu fico do lado, qualquer problema a gente resolve. Tá. Aí levamos para o centro cirúrgico. O bom do Zé é que ele pensa fora da caixa, né? É uma cabeça privilegiada. Cidadão, eu sou um fã incondicional. Ele é um baita cirurgião. Aí, bom, tanto que está nos Estados Unidos. Tá em Pittsburgh, como né? chefe do serviço de cardiopatia congênita. Aí não deu outra. Enquanto a gente calcula, não, por quilo de peso e tal, vamos começar com 5 joules. Dava 200. Puf, parou a taquicardia. Aí, de repente, mas voltou o sinal de Wolff. Aí o Zé Pedro me cutucou e disse, dá mais. Olha, 10. Sumiu o Wolff. E essa criança ficou boa. A história não acaba aí. A criança ficou boa. Eu me lembro da mãe trazendo a criança, me entregando. Nossa, é uma sensação. Daquela porta meu da BP Deus, ali, meu Deus. E depois a gente dizendo, mas tudo bem. Passou anos e anos. Quando o doutor Antônio faleceu, assumiu o Rubem, depois passou a CEO, que estava modernizando a beneficência. Ela queria, eu queria histórias de vocês. Sei que vocês têm história. Eu contei essa história. E o pessoal de marketing. De marketing do hospital, mas ouviu essa história. Onde é que era essa criança e tal? Como é o nome e tal? Procuraram a criança. Encontraram em São José dos Campos. Hoje é uma arquiteta. Rapaz! E nos reuniram na BP. Que sensacional! Que história linda! Aí reuniu e... Bom, isso imagina a sua emoção ao ver essa Globo, moça. Mas a mais interessante foi quando ela falou, que a moça falou, o que você sente de encontrar seu médico que tratou e tal? Pá. Aí ela virou e disse, todas as pessoas da minha idade, ela deveria ter uns 20 e poucos anos, era uma arquiteta, tinha acabado de se formar, tem o seu herói, de revista em quadrinho, de televisão, e eu tenho meu herói ao vivo e a cores aqui. Puxa, que legal. Nossa, isso aí é uma emoção. Isso é uma emoção impagável, né? Uma coisa tão legal quando você vê alguém que você mudou a história, né? Você mudou a história. Isso foi muito interessante. E então a gente continuou fazendo as ablações, porque quando você começa com uma coisa nova, e você sabe disso, se apanha muito. Muito. Porque você indeniza uma curva de aprendizado com sangue, suor e lágrimas, né? Durante muito tempo eu apresentava o caso, porque a mãe me mandava todos os anos uma foto da criança, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos. Que legal. E aí eu fui guardando isso, e toda apresentação que eu fazia no congresso, que eu sabia que eu apanhava, eu apresentava a criança e dizia, olha, tá aqui. Até que um dia um ritmologista, eu ia começar a minha apresentação, aí o ritmologista, pô, lá veio o Silas com aquela criança dele. Aí eu peguei e disse, não. Bom, agora precisa pegar uma outra, trocar aí. E aí seguimos com as ablações por catéter e como é que foi veja, você estava fazendo uma eletrofulguração. Ou seja, não tinha ainda ablação por catéter. Aí eu quero que você conta para quem está nos ouvindo como é que foi essa mudança. A evolução. Como é que foi? Porque você viveu tudo isso. Como é que foi, Silas? Como é que isso foi acontecendo? Onde que começou? Aí, quem trouxe? Como é que é? Bom, a ablação por catéter começou em Paris. Tá. Com fulguração. Com a fulguração, o choque. Aí, nos Estados Unidos, começaram a procurar energias que não fosse uma energia tão grosseira como a aplicação de um choque,
causar uma explosão no coração para poder tratar. E tentaram várias coisas, como micro-ondas, aí chegaram à radiofrequência. Radiofrequência nada mais é como um bisturi elétrico. Aquece e você cauteriza ali. E aí isso começou a evoluir. E aí os catéteres foram melhorando, foram se identificando catéteres com maior performance, com você poder serem deflectíveis para poder ser colocado, foram evoluindo, e aí a radiofrequência deslanchou. Aí começou, para você ter uma ideia, isso é tão realidade, que na época a gente fazia, quando começou a radiofrequência, a gente fazia, ou a ablação mesmo, configuração, a gente fazia muito Wolff-Parkinson-White, muito. Hoje os Wolff-Parkinson-White sumiram, porque todo mundo faz. Então, surge o Wolff-Parkinson-White, já se faz a ablação. Então, e aí depois vieram outras energias, como a CRIO. E hoje o PFA, que é uma alta tecnologia, que você destrói a célula sem alterar anatomicamente, como a cauterização faz, tanto com frio como com calor, e que é o que a gente tem usado atualmente. A gente está falando só de ablação por catéter, nem começamos. Exatamente, mas eu estou adorando porque isso é uma aula de história. Estamos todo mundo aprendendo. Você viveu isso ali, né? Isso é muito legal para gente ver a evolução. Agora me conta. Estamos falando de uma formação em eletrofisiologia, estimulação cardíaca e tal. Voltou, começou a trabalhar. Como é que foi? Eu quero que você conta para nós a evolução dos ressincronizadores. Depois nós vamos para os desfibriladores. Você prefere começar pelos desfibriladores? Eu prefiro começar pelos desfibriladores. Porque o ressincronizador depois se acopla a ele. Se acopla a ele. O primeiro a aparecer, porque a estimulação cardíaca artificial hoje é uma área de atuação, uma especialidade dentro da cardiologia e da cirurgia cardíaca. Inclusive são juntas. Sim. Então, a estimulação cardíaca artificial iniciou em 1958 com o implante do primeiro marcapasso intracorporal pelo Dr. Senning. Engraçado que em 1958 e 1988 eu participei de um congresso em Mônaco, onde levaram o Dr. Senning e o paciente. Nossa, cara, isso é impagável. Meu Deus do céu, que emoção. E a coisa mais interessante é que o primeiro marcapasso que foi implantado em um bloqueio AV total durou alguns dias. E o paciente teve que fazer várias trocas até chegar, mas viveu de 58 até 88. Mas, enfim, a estimulação cardíaca artificial, então, iniciou assim, e desde o início, mesmo com esses aparelhos precários, ela mudou a história natural de uma patologia. É sensacional isso. O bloqueio bloqueio atrioventricular total, antes do advento do marcapasso cardíaco, tinha uma mortalidade em torno de 80% no primeiro ano adquirido. Bloqueio atrioventricular total adquirido. Mortalidade em torno de 80% de mortalidade no primeiro ano da instalação. E com o marcapasso, ele passou a ter uma evolução normal, superponível às outras. Então, já desde o início, a estimulação cardíaca artificial começou com o marcapasso. Os marcapassos eram muito precários, VOO, não eram sincronizados com o ritmo cardíaco, foram desenvolvendo, era monocâmara, passou a ser dupla câmara. E aí desenvolveram de uma maneira espetacular e com o objetivo de restabelecer a frequência cardíaca. Já o Dr. Décio pedia mais, porque ele via as taquicardias ventriculares e dizia, esse paciente tem risco de morte, a gente pode reverter isso daí. Fazendo uma sobreestimulação, que a gente chama de overdrive suppression, estimulando com uma frequência mais alta, um trem, uma rajada de estimulação, mas ela depois parando, a gente cortava a taquicardia. Só que cortava, mas podia fibrilar o doente. Teria que ter um respaldo de um aparelho para desfibrilar. Isso não é novo. Em 69, um visionário chamado Mirovics,
desenvolveu o primeiro protótipo de um desfibrilador. Que legal, um aparelho 69? 69. Puxa vida. E ele foi chamado de louco. Tá? Tudo que é disruptivo toma pancada de todo tem lado. Tem né? uma história que eu não sei se é lenda, que ele apresentou um filminho num congresso de um cachorro que ele, por telemetria, fibrilava o cachorro caía, aplicava o choque e o cachorro levantava. E aí disseram que aquele cachorro era de circo, treinado. Verdade. Aquele dia, morre, não volta. Mas, então, doutor, em 1980 se fez o primeiro implante de um desfibrilador. O desfibrilador, até então, ele identificava a arritmia que levava à morte, que era a fibrilação ventricular, identificava a arritmia, aplicava o choque e revertia essa arritmia. Ele fazia só isso. 1980... Punha as placas ainda, não placas, tinha isso. Todas toractomia, placas. Sim, placa, não, umas placas, né? E 2 eletrodos para detectar o ritmo. Sim. Não era para estimular. Era para informar, para dar o choque. Dar o choque. Aí, então, o Mirovic se desenvolveu em 80, implantou o primeiro. Em 1985, surgiu, foi aprovado pelo FDA. Tá. A CPI, que depois foi Guidon e hoje é Boston, isso. comprou a patente dele e começou a produzir os desfibriladores. Aí, depois, todas as outras companhias começaram a produzir. E aí, os desfibriladores passaram não só a ter a função anti-TAC, que seria para reverter a fibrilação ou tratar as taquicardias, os ritmos rápidos do coração, mas também para ser um marca-passo. Sim. Estimular o coração também. E aí começou a ter as estimulações anti-taquicardia. Aí eles evoluíram de uma maneira fantástica. Fantástica. Passaram a ser um marca-passo que é capaz de desfibrilar, que é o que eles são hoje. Existem hoje também a possibilidade de você ter um desfibrilador sem precisar botar eletrodos dentro do coração. Sim. Subcutâneo. Subcutâneo. Isso daí, hoje a gente sabe que os eletrodos são maravilhosos. A via transvenosa foi um dos maiores avanços que já aconteceu. Mas a gente vai deixando lixo dentro do coração e vocês, cirurgiões cardíacos, sabem que é muito chato tirar. Não, primeiro, vocês não gostam de tirar. Olha, eu digo para você o seguinte, vou te contar um caso que aconteceu há não muito tempo. O paciente tinha um dispositivo eletrônico, era um ressincronizador, desfibrilador, já tinha trocado o eletrodo e foi trocar o gerador num outro serviço, trocou de plano e voltou infectada. Tem que tirar o aí, amigo, não teve jeito. Imagina, tinha eletrodo que estava ali, que tirar tudo, e a paciente precisava do aparelho. Bom, resumo da ópera. Tiramos tudo, ficou, aí teve que tirar tudo, entrar, fazer os epicardios. Cara, e para tirar esse troço, aquilo gruda lá dentro, que nem com tesoura de maio para cortar aquele, porque aquilo entra no mundo, não é só aquele fibrosa, aquilo tá lá dentro, é difícil. Então, realmente, a gente vai deixando coisas no doente e depois... Hoje, a cirurgia, mais porque nós dispomos hoje, você sabe que já utilizou seguramente, a gente hoje tem bainhas que a gente consegue mecanicamente ir desfazendo a fibrose, ou a laser, que vai desfazendo a fibrose. Entretanto, isso tem limite, porque se tiver cálcio, por exemplo, o laser não atua. E mesmo a bainha mecânica, então nós temos que ainda ter... Além dos limites técnicos, temos os limites financeiros, né? Porque isso é caríssimo, né? Muito caro. Muito caros, é verdade. Mas, enfim. E os desfibriladores, então, hoje são dispositivos absolutamente eficazes. E como diminuíram, né, Silas? No começo, aquilo era um troço. Você tinha só era nível abdominal. Abdominal, né? Depois era grande, tinha que fazer embaixo do peitoral, não dava para pôr no subcutâneo. Hoje você tem um CDI que é pouca coisa mais vencido que o marca-passo. Isso, na realidade, veio para resolver um problema muito grande, né? A morte súbita é um problema
grave, problema de saúde pública, talvez seja a morte que todos nós queremos. Mas ela é extrema, talvez a melhor para quem vai, mas a pior para quem fica. Sim. Porque você não está preparado. Bem, de repente, é aquele executivo que deixou contratos, que não deixou. Quer dizer, o cara cai. E isso é muito frequente, pô. 50% da mortalidade cardíaca. Se você tem um paciente cardíaco, a morte dele, se ele morrer do coração, 50% a possibilidade de morte súbita. Sim. 20% das mortes naturais, pô. É muita coisa. É muita coisa. Se estima em torno de 350 a 400 mil mortes súbitas por ano nos Estados Unidos. No Brasil, em torno de 250. Morte súbita é muita coisa. E a única coisa que reverte a morte súbita depois que ela está... Bom, é óbvio, nós já tivemos um paciente que caiu com fibrilação, foi reanimado, colocaram um DEA, porque ele estava num fórum, e colocaram um DEA, o DEA desfibrilou, o desfibrilador externo, e o paciente viveu. Mas se não fosse isso, esse paciente estaria morto. Estaria morto. Sim. E a única coisa que realmente previne isso é o desfibrilador. Você vê que evolução nesse campo? Nós já estamos num ponto em que eles diminuíram de tamanho, eles ainda estão caros, mas bem mais baratos do que já estiveram. Qual é a próxima fronteira para o desfibrilador interno? Eu acho particularmente que é o seguinte, que é o mais difícil. Você sabe que o eletrodo de desfibrilador é muito mais complexo do que o cabo eletrodo do marca-passo. Sim, sem dúvida. Porque além de ser o marca-passo, de ter a transmissão, tem aquela mola. Sim. E aquela mola é que adere mais, é um negócio mais... E o eletrodo é mais grosso e mais frágil, passa muito mais coisa por dentro. Então, um eletrodo de desfibrilador, ele dura... 6, 8, 10 anos já é enquanto que o do marca-passo dura 20, 15 a 20, pode quebrar antes, óbvio, mas de uma maneira geral, a maioria dura em torno de 15 anos, 15 a 20 anos, o desfibrilador não passa de 10. E aí vai deixando o eletrodo lá, vai ficando cada vez. Então nós temos a evolução vai para o desfibrilador sair de dentro do coração os eletrodos. Tá. Daí os eletrodos subcutâneos. Tá. Que não tem nada dentro do coração. Aí você diz, opa, mas e como é que a gente vai estimular o coração? Porque por fora... Esse é o ponto. Ele aí vem o avanço do marca-passo. Isso, exato. E o avanço do marca-passo é o leadless pacemaker. Sim. O marca-passo sem eletrodo. Sem eletrodo. Que já é uma realidade. Tá. No Brasil já implantaram em torno de uns 110, 120 marca-passos sem eletrodo. Na Beneficência Portuguesa nós estamos chegando a 30. Tá. Implantando lá. E é espetacular, Marco. Só que ele ainda é monocâmara. Ele é dupla câmara porque ele sente o átrio e estimula o ventrículo. Seria como o antigo VDD que a gente punha, ele pegava no anel e captava a atividade do ar. Mas ele não capta atividade elétrica, porque não tem nada lá, ele capta atividade mecânica. Tá. Agora, o ideal mesmo é quando tiver os... Já tem. Na Europa e nos Estados Unidos já estão com marca-passo do leadless pacemaker dual chamber. Dual chamber. Um no átrio e outro no ventrículo. Que legal. E é complicado, porque os dois têm que conversar entre eles e não sofrer interferência de fora. E não tem fio. Tá. E isso é feito por Bluetooth. Mas... E você acha que em algum momento eles vão fazer conversar tudo, o dupla câmera com o desfibrilador subcutâneo? Já tem isso. Tá. Já está com um marca-passo que identifica, por exemplo, até a estimulação antitaquicardia. Ele já tem, ainda não está, mas ele já tem estudos, já estão fazendo isso daí. Então estamos caminhando para isso. Marca-passo sem a estimulação cardíaca artificial do marca-passo cardíaco feito sem eletrodo, e a desfibrilação, tratamento da fibrilação com desfibrilador subcutâneo. Tá. Aí você deixa de ter o lixo. E os cirurgiões cardíacos sempre reclamaram da gente, quando a gente pedia para tirar. Pô, vocês botam esses lixos e deixam a gente ficar tirando. Isso é uma verdade.
Então, esse é um caminho que estamos indo. Agora, vamos falar um pouquinho, para quem está nos ouvindo, da ressincronização cardíaca. Esse eu sei que é um tema que você gosta muito. E eu também acho isso sensacional. Então, para quem está nos ouvindo, vamos conceituar. Por que ressincronizar um coração? Então, qual é a teoria que está por cima de todo esse conhecimento? Vamos lá. Bom, começa o seguinte. Os marca-passos cardíacos foram essa realidade, aí começaram a ser implantados de maneira corriqueira nos pacientes que tinham bradicardia, e começou-se a observar que o paciente que ficava muito tempo sob estimulação ventricular, ele tinha algum prejuízo, tanto na função cardiológica de bomba, quanto na capacidade com alterações estruturais do coração. Então, eram pacientes que tinham mais fibrilação atrial, pacientes que desenvolviam insuficiência cardíaca por a estimulação ventricular convencional. Vamos só lembrar que a estimulação ventricular convencional estimula o ventrículo direito e ele determina um atraso no ventrículo esquerdo. Sim, porque está vindo daqui para lá, não está seguindo o cérebro. Então, perfeito. A fisiologia, eu sou suspeito para falar. A parte mais bonita da cardiologia é a parte elétrica. Marca-passo, o coração tem um sistema elétrico quase que perfeito. Sensacional. É um marca-passo natural que gera o estímulo, uma rede de distribuição desse estímulo que nasceu no marca-passo natural, primeiro para os átrios, uma junção átrio-ventricular que atrasa para fazer com que o átrio contraia antes, e depois uma rede de distribuição ela dos dá ventrículos. Um delay que é para dar o tempo suficiente do átrio contrair antes, contribuir com o enchimento ventricular, o ventrículo devidamente cheio contrai. Mas mais do que isso, Marco, esse sistema que ativa os ventrículos é um sistema espetacular. É um sistema que ele propicia que o coração contraia, não assim, ele contraia da ponta para a base e ele vai se torcendo, extraindo toda a potencialidade da bomba cardíaca com o máximo de conforto. Tá certo? Uhum. Perfeito. E sincrônico, absolutamente sincrônico. Quando você tem, aí passou-se a ver que quando você tem um bloqueio de ramo, um distúrbio de condução nesse sistema, você começa a ter problemas. Principalmente o bloqueio de ramo esquerdo. E o que faz a estimulação convencional do marca-passo? Cria artificialmente um bloqueio de ramo esquerdo. Um bloqueio de ramo esquerdo. Isso foi observado em um cidadão chamado Sérgio Cazot, que é grande amigo meu, de Paris, uma pessoa que ele foi assistente de um médico de Paris e eu era assistente do médico de Nancy. Nós nos conhecemos e ficamos muito amigos. Ele observou isso e disse: mas se a gente estimular simultaneamente os dois ventrículos, a gente corrige isso. E aí ele capitaneou o primeiro estudo, chamado MUSTIC. Foi o primeiro estudo de ressincronização. O primeiro trabalho dele foi em 1995. Ele fez o marca-passo de tetracâmara, estimulou as 4 cavidades do coração. O átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Átrio direito, átrio esquerdo simultâneo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo simultâneo. E mostrou benefício. E aí começou a fazer a estimulação biventricular, que era o que mais importante. Até então, eu me encontrei com o Sérgio Cazot, o MUSTIC estava sendo realizado em 99, isso, 99. Em 98 eu me encontrei com o Sérgio, ele apresentando os primeiros estudos num congresso em Toronto. E ele, nos Estados Unidos, não foi em Toronto. Aí ele me falou: Silas, nós estamos fazendo uma técnica espetacular, a ressincronização.
nós estamos fazendo um trabalho e tal, e aí vai assistir minha apresentação. Eu fui assistir, quando acabou eu fiquei maravilhado com o negócio. Aí ele disse, pô, eu sei que no teu hospital vocês têm muito transplante. Eu digo, a Beneficência era um dos maiores centros de transplante na época. Uhum. Ele disse, pega os pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo e trata esses pacientes com uma estimulação biventricular. Você vai ver. Aí, meu amigo, eu voltei para cá e aí conversei com o pessoal da indústria para me arrumar os eletrodos, mas como não tinha, vamos fazer epicárdico, a estimulação do ventrículo esquerdo. Tá. Porque você sabe que a estimulação do ventrículo esquerdo tem que ser através do seio coronariano, eletrodos especiais, etc. E começamos a fazer. E, meu caro Marco, tiramos alguns pacientes da fila de transplante. Puxa, que legal. E aí, a gente... fazendo, aí comecei a apresentar e comecei a apanhar. Dr. Macruz começou a pegar no seu pé. O Dr. Macruz me apoiou. Ele te ajudou? Me ajudou. Porque eu lembro que teve um caso que ele pediu para você fazer, você falou, meu, Dr. Macruz, isso aqui vai ser o ponto de virar. Conta essa história que ela é legal. Essa daí foi legal. Ele chegou, eu falei para ele da técnica, eu estava no cafezinho, e aí ele pegou, virou e disse para mim, isso faz sentido, eu vou arrumar um caso para você. Cheguei, era um paciente jovem, devia ter os seus 40 anos, chagásico, que tinha um coração estraçalhado, coração de chagas, coração de boi, como o leigo chama. Uhum. E eu tinha implantado o marca-passo já há uns 3 anos, além de tudo, tinha estimulação ventricular direita exclusiva, com atraso na ativação da esquerda. Aí ele me chamou, Silas, eu queria que você fosse ver o paciente. O Dr. Macruz, com todo, você lembra que ele andava com todos os residentes e assistentes? Ele tinha uma frase, chegou uma cruz, chegou a luz. A luz, bote óculos. Exatamente. Chegou uma cruz, chegou a luz. Aí chegamos no paciente, o paciente estava o que a gente chamava uma árvore de Natal, estava medicamento, drogas vasoativas para manter a pressão. Então, pô, doutor Macruz, o senhor está querendo que eu ressuscite o cara. Ressuscite. Silas, pega um pouquinho para cá teu microfone aí, vamos lá. Então, o senhor está querendo que eu ressuscite. Aí ele disse, não. E ele falando para os assistentes todos, Silas, se você não fizer nada para este paciente, o êxito letal vai ser inexorável. Ele já jogou nas suas costas, né? Tipo aí assim, eu digo, bom, primeiro eu tenho que conseguir que os cirurgiões façam, porque eu não tenho ainda... Eu falo com o Zé Pedro. Aí falou com o Zé Pedro pegou, pô, Silas, tu tá me fazendo um negócio desse? O doutor Macruz quer transformar um óbito clínico de um óbito cirúrgico. Pô, meu cara vem aqui, você vai querer que eu assassine ele na mesa? Quer que eu faça e tal. Cara, nós fizemos esse caso, estimulamos biventricular e ficou muito legal. Porque o Zé Pedro, para estimular com o eletrodo epicárdico, você tem que botar na parede lateral do ventrículo. Porque muitas pessoas, que é o mais difícil, porque botar na frente, na parede anterior, é fácil. É fácil. Mas ali você não ressincroniza. Ele botou lá e o paciente melhorou, cara. Desmamou das drogas. Que legal. Saiu da UTI e esperou o transplante no caso. Mas então, independente disso, comecei a apanhar. Vocês querem botar aparelhinho, tal. Eu lembro de um congresso. Você lembra dos congressos de Campos do Jordão? Lembro, opa. Os congressos da SOCESP eram todos em Campos do Jordão. A SOCESP me convidou. A SOCESP sempre é uma sociedade espetacular, né? E quando via alguma polêmica com o negócio, os caras botaram um agonista e antagonista. Rapaz. E um médico notório do INCOR. Pra falando. Discutir. O marca-passo pode ajudar a função sistólica, a função cardiológica. Eu sim, e esse médico não. No primeiro slide que eu apresentei, eu apresentei assim: débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Essa foi a primeira fórmula que eu aprendi na cardiologia. O débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Desde os primórdios, os marca-passos contribuem com a frequência cardíaca. Então, ele já contribui. Agora, nós vamos contribuir com as duas.
Aí começou essa discussão. Ele se defendeu dizendo: vocês estão falando que melhora a qualidade de vida, mas não melhora a mortalidade, porque não tinham trabalhos que mostravam redução da mortalidade. Aí chegou o CARE-HF, que foi o estudo que mostrou o aumento da mortalidade. Aí então, a ressincronização. A ressincronização foi uma coisa que realmente me encantou. Porque você contribuir com o ritmo cardíaco, você prevenir a morte súbita, você tirar o paciente de um bloqueio AV total, que tem uma alta mortalidade, deixar ele com mortalidade superponível, é espetacular. Agora, você contribuir com a função sistólica cardíaca, com a melhora da insuficiência cardíaca, isso é muito legal. Hoje, a ressincronização começou com a estimulação biventricular, para poder corrigir o atraso da ativação do ventrículo esquerdo. Hoje em dia, nós estamos estimulando o sistema de condução. Sim, você faz o eletrodo de septo. Você penetra no septo e vai ativar as porções iniciais. E esse ponto, ele vai ser pulverizado para todo o coração pelo sistema normal, natural, que o Criador fez. Você acha que essa estimulação septal profunda, ela veio para substituir a sincronização? E eu te explico. Porque você, para resgatar a atividade, resgatar o sistema excitocondutor normal do coração, você tem que ter um sistema excitocondutor em condições. Você pega um paciente chagásico, você estimula aqui, ele está bloqueado abaixo. Você vai mais para baixo, ele está mais bloqueado. Então, você sempre vai precisar da estimulação do ventrículo esquerdo. Além do que, muitas vezes você corrige, mas não corrige totalmente o bloqueio. Fica sempre uma região atrasada. E você, com a estimulação do ventrículo esquerdo, você pode corrigir isso e até normalizar o coração. Agora eu te pergunto, Silas, você que é um profundo conhecedor, como se explicam os não respondedores? Fácil. Eu acho fácil. Quer dizer, para você é fácil, mas não é falar para quem está nos ouvindo. Fácil a explicação. Porque é interessante, porque alguns respondem bem, outros respondem muito bem. Você fala, meu Deus, mudou a vida desse cara. Normaliza o coração. É impressionante. E outros que você fala, tinha tudo para ficar bom e não foi. Os europeus chamam, o país norte-americano, os super respondedores. E eu publiquei isso daí, chamando de dissincronio-miopatia. É uma cardiomiopatia causada pela dissincronia. Sim. O prejuízo da dissincronia vai fazer com que o coração lance mão dos mecanismos de compensação. Sim. E você lembra muito bem, o primeiro deles é a frequência. Só que a frequência tem o seu limite. E começa até a prejudicar. O segundo é a dilatação cardíaca. Então, ele vai dilatando, e chega ao momento que vira uma miocardiopatia. Em alguns casos, a gente implanta o ressincronizador e o paciente volta a normalizar o coração. Então, o que estava causando aquela miocardiopatia? Era a dissincronia. Por isso eu chamei de dissincronio-miopatia. Mas os não respondedores tem alguns aspectos que você pode explicar. Eu falei que não é fácil, não é você descobrir, mas a explicação. Alguns casos. Primeiro, o paciente, você ressincroniza, mas ele não tem os critérios de dissincronia. É o bloqueio de ramo direito, por exemplo. Então, ele não tem uma dissincronia evidente que cause um prejuízo na função sistólica, principalmente do lado esquerdo. Segundo, o paciente já é ressincronizado num estágio em que o músculo já não funciona mais. Muito tardiamente. Sim. Tá certo? Então, essa é uma outra causa. Terceira, o paciente não foi ressincronizado adequadamente. Você, em vez de colocar na parede lateral do ventrículo esquerdo, que é o mais atrasado, bota na grande veia cardíaca que acompanha a descendente anterior no septo.
Então você Na vai verdade, isso é estimular... um erro técnico, né? Porque você precisaria colocar no local certo. Se você não consegue endo, faz EP. Exatamente, ou até endo através de estimulando o ventrículo esquerdo por punção transeptal. Também é possível. Você está entendendo? Mas é um erro técnico. Mas por vezes também a gente não pode colocar porque não tem veia. Não, tem aquele cara que não lê o livro, né? Ele vem e ele esqueceu o capítulo veia. Você procura e o cara não tem mesmo. É difícil. É isso aí. Então, outras causas, por exemplo, paciente que tem arritmias atriais que se manifestam com frequências elevadas e que inibem o ressincronizador. Então, essas são arritmias, não vai responder mesmo. Então, agora, se o paciente tem dissincronia, tem viabilidade miocárdica e você ressincroniza adequadamente, esse paciente vai responder. Eu estou absolutamente convencido disso. Sim. Você está entendendo? Quer dizer, então o problema, te falei várias explicações para os não respondedores, que são absolutamente possíveis. Agora, o que é interessante é que nós começamos falando sobre marca-passo cardíaco, passamos por desfibriladores, passamos para o ressincronizador. Veja, essa especialidade já tem 3 dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. E aí veio o que se chama, brincando, é o X-tudo. O que é o ressincronizador associado ao desfibrilador, que também é um marca-passo. Sim. Então, esse é o 4º dispositivo cardíaco eletrônico implantável. Então você vê que essa especialidade ela requer não só a expertise do implante, mas a expertise da programação desses aparelhos, de como ele vai funcionar. Sim. Porque são maravilhas tecnológicas. Você tem possibilidades de estimular, variar o intervalo AV, variar o intervalo VV, fazendo uma programação adequada, que também é outro aspecto que vai ajudar na resposta da ressincronização. Então, isso E qual a fronteira, Silas? Nós falamos da fronteira do desfibrilador. Nós falamos do marca-passo leadless. E agora, qual é a fronteira da ressincronização? A fronteira da ressincronização é o marca-passo leadless ser capaz de estimular o sistema de condução. Tá. É o marca-passo, porque o leadless, pelo menos o que nós implantamos, que é aquele micra, aquele que tem as garras para se prender. Aquele micra, ele não deve ser implantado na parede livre do ventrículo direito e nem na ponta, porque as garras penetram muito e pode causar furar e causar derrame pericárdico, etc. Então, a gente implanta no septo. Então, implantando no septo, a minha ideia é que depois de se implantar, em vez de ele estimular aquele ponto, ele saia um estilete e que vá até o sistema de condução e estimule o sistema de condução. Tá. Com isso, nós não vamos estimular um ponto, nós vamos estimular o sistema de condução. Para seguir o caminho normal do estímulo. E pulverizar a estimulação em todo o ventrículo, de uma maneira rápida, pelas vias onde tem células miocárdicas que se diferenciaram para conduzir o estímulo de maneira rápida. Agora, deixa eu pôr uma pimenta aqui. O leadless está lá dentro. Ele também tem uma vida útil. Então, nós continuamos deixando lixo lá. Como que fica a médio e longo prazo a retirada desses dispositivos, a troca? Como que você vê isso? Hoje, eles são um problema. Tem 2 tipos de marca-passos leadless. Marca-passo Micra, produzido pela Medtronic, acredito que a gente possa falar. Não, pode, a gente está aqui num programa informativo. Certo. E o marca-passo Nanostim, que é um marca-passo produzido pela Abbott, que é a antiga Sanjude. O Nanostim, a fixação dele é um parafuso. Ele tem a forma de um parafuso, você parafusa. E ele teve um recall. E teve quase
85% de retirada, mesmo com 1 ano de implante. O micra vai ser mais difícil de ser retirado, tá certo? Entretanto, você já viu o tamanho do aparelho. É incomparável o lixo de um marca-passo convencional com eletrodo transvenoso com o leadless. Mas ainda é um problema. Mas eu te lembro, Marcos, que esse é o primeiro modelo de marca-passo leadless que existe. Sim, ele Você vai lembra evoluir. do tamanho do primeiro marca-passo? Era um patacão. Hoje eles são do tamanho de uma moeda. Sim. Então você imagina que isso daí, daqui a 10 anos, a longevidade dos marca-passos leadless hoje é em torno de 10 a 12 anos, podendo chegar até a 15. Tá. Daqui a 10 anos nós vamos ter aparelhinhos muito pequenos. Eles falam que um adulto pode ficar até com esse marca-passo de hoje, até com 4 aparelhos. 3 ou 4 aparelhos. Tá. Que vai ficar menos do que um eletrodo transvenoso de desfibrilador. Tá. Então, você vê que essa vai ser a fronteira, então, no caso da ressincronização. Sim. Ou seja, ele vai entrar septo adentro e vai procurar um sistema... Já existe uma ressincronização híbrida. Tá. O que é? Você tem a estimulação do ventrículo direito, transvenosa, endocárdica, convencional. E a estimulação do ventrículo esquerdo, eles botam um marca-passinho muito pequeno que estimula o ventrículo a partir de ultrassom de um transmissor colocado aqui no tórax. Esse aparelhinho, esse transmissor, sente o momento da ativação do ventrículo direito e estimula o ventrículo esquerdo através de ultrassom, induzindo uma estimulação do ventrículo esquerdo. Poxa, isso que já legal. existe. Isso é legal? Tem muito que evoluir? Tem. Porque nós vamos ter a estimulação do ventrículo esquerdo, certo? De uma maneira sem eletrodo, leadless. Opa. Mas ainda pressupõe a estimulação do ventrículo direito transvenoso. Tá. Até porque mesmo, nós já falamos, a estimulação do sistema de condução não é a panaceia. E se ela tiver... E não, se tiver uma doença ali ou você dali vai para ter baixo... que estimular o ventrículo esquerdo também. De repente, os dois podem vir a ser leadless. Aqui nós estamos viajando. Não, sim, mas eu acho que esse exercício de raciocínio que a gente está fazendo aqui é muito importante para quem está nos ouvindo, porque, veja, você trabalha na fronteira, e aí como você vive esse dia a dia, você está em contato com tudo aquilo que tem de novo e tudo aquilo que vai chegar, ou que já chegou e que está sendo colocado em fase clínica. E eu te pergunto, para você que trabalha nesse setor, quais são as grandes diferenças do doente chagásico em relação a todos os outros doentes? Porque todo mundo do mundo quer aprender Chagas com o Brasil. Eu vejo porque no transplante, eles vêm aqui porque eles querem aprender o transplante no chagásico, a imunossupressão no chagásico é diferente, e a estimulação, ela tem particularidades para o chagásico, não tem, Silas? Como é que você vê o doente chagásico? Ele é um doente diferente dos demais, né? É um doente bem mais complexo. Porque ele, por exemplo, para a gente comparar com a insuficiência coronariana, a insuficiência coronariana, que é muito grave, é responsável pela maioria da mortalidade cardíaca, a insuficiência coronariana, ela é localizada. Então, a não ser que o indivíduo tenha todas as coronárias comprometidas, que são aqueles inópios, mas ela é localizada. Normalmente tem uma artéria que é comprometida, que eventualmente obstruindo vai perder uma parte do ventrículo, mas as outras artérias, ou vocês cirurgicamente, ou os hemodinamicistas vão corrigir para que não perca aquele resto de músculo. Acaba indo para transplante. Então fica uma região... Tá. Agora, já o chagásico é todo o músculo. Todo o músculo do chagásico é doente. E o Chagas, ele não só compromete a parte
mecânica do coração, do ponto de vista da performance de bomba, como a parte elétrica, compromete todo o sistema de condução e traz regiões em que ele pode levar a taquicardias ventriculares e expor o indivíduo a risco de morte súbita. Então é um paciente muito complexo, porque você pode até resolver a parte elétrica, mas você tem a parte mecânica que está comprometida, você pode até resolver o problema do ritmo cardíaco, da frequência, mas você tem o problema dos distúrbios de condução e principalmente dos focos de arritmia, que são múltiplos, não são uns só. Então realmente é uma coisa muito difícil de se tratar o paciente chagásico. É óbvio, a gente, e já fizemos muito por eles, mas o bom mesmo é não pegar a doença de Chagas, porque é uma doença que você há de convir medieval. Medieval. É uma doença medieval. Isso aqui é questão sanitária, né? Sanitária, né? Quer dizer, hoje diminuiu muito. Graças a Deus. Mas tem paciente, eu acho que você pegou o paciente dizendo, doutor, quando eu era pequeno eu brincava com o barbeiro. Quer dizer... Sim. Eles contam, morava em casa de pau, a gente via, então tem ainda, não são tão frequentes, mas tinha. Eu estudei em Ribeirão Preto, a história da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é construída em cima da doença de Chagas, né? Você vê as cirurgias de megaesôfago, megacólon, uma boa parte das publicações do Departamento de Cardiologia envolviam a doença de Chagas. Então, eu vejo assim, realmente é uma doença medieval e que ela tem muitas sequelas para o coração, tanto do ponto de vista mecânico quanto do ponto de vista elétrico. Você acha que 3 anos é suficiente para formar com todas essas novas tecnologias em eletrofisiologia? 3 anos para formar um ritmologista. Um ritmologista. Que vai ser eletrofisiologista. Ele já é cardiologista. Ele já fez a cardiologia. Ele vai ser capaz de fazer ablações por catéter e fazer a parte de estimulação cardíaca artificial. E é isso que eu estou te perguntando. 3 anos é suficiente? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Mesmo porque a formação vai ficando muito longa, Marco. Tá. Sabe? Veja bem, o cidadão faz 6 anos de medicina. Sim. 2 anos que é obrigatório de clínica médica. Tá. 2 anos de cardiologia. Já são 4. E mais 3 anos. Realmente é muito grande. Se mais do que isso, não pode. Agora, o cidadão pode fazer só estimulação cardíaca artificial ou só eletrofisiologia. E foi aberto para a cirurgia que, na formação do cirurgião, ele ficasse pelo menos 1 ano tendo treinamento em estimulação cardíaca artificial, se dedicasse, pelo menos tivesse uma pauta de estimulação cardíaca artificial. Eu peguei o tempo em que ainda... eu fiz a formação com o Dr. Domingo Braille, então aprendia por marca-passo, tudo isso, porque naquela época era um cara fora da curva. Ele era diferente. Era uma cabeça, né? Uma cabeça, um cara muito fora da curva, que ajudou demais o desenvolvimento das especialidades. Da estimulação. Da estimulação. Da estimulação do dorsal, cardiomioplastia, tinha um doutor chamado Mills, eu via... O Max Chaldas... Você trabalhou nisso? Sim, o Max Chaldas ia em Rio Preto, dono da Beltrônica, ele ia em Rio Preto conversar com o doutor, eles eram amigos. Sim. E o Max Chaldas, você vai lembrar, ele tinha uma coisa, se ele ia conversar com você, ele pegava caneta e papel. Porque ele achava assim, eu não vou perder nenhuma ideia, nem minha nem sua. Então ele ia conversando, daqui a pouco ele anotava um negócio. E ele guardava aquele papel, e depois, se você fosse falar com ele, estava tudo ali, ele lembrava de coisa, por quê? Porque ele deixava tudo anotado. É impressionante. E aí foi a minha possibilidade de conhecer um cara que, poxa, é o dono de uma das empresas de marca-passo. Eu vou te fazer uma mesma pergunta que eu fiz para um grande amigo seu, que é o Pachon. Por que o Brasil não faz um marca-passo? Eu vou te dizer o porquê. Primeiro que o Brasil já fez marca-passo. Sim, ele me contou e eu também sei. Mas por que nós não continuamos? Porque veja, hoje o Brasil só não faz nacional válvula mecânica. Ou válvula mecânica com uma qualidade padrão exportação. Válvula biológica nós exportamos. Oxigenadores
PET, tudo que você imaginar de cirurgia cardíaca, o Brasil faz. E isso deu pra gente uma força na América do Sul inteira. Eu vou te responder com uma outra pergunta. Me diga. Por que o Brasil não faz o coração artificial? Porque veja bem, veja o preço que é um coração artificial. E eu estou certo que tem tecnologia no Brasil. Eu não tenho dúvida. Que para fazer um coração artificial. E para minimizar isso e propiciar um coração artificial que propiciasse muitos pacientes que estão esperando o transplante aguardassem e que não podem adquirir um não, é inviável. É inviável o preço. Pois é. Agora, você sabe quanto é que custa o marca-passo cardíaco hoje? É muito barato. É muito barato. O marca-passo cardíaco, ele já custou muito caro, você sabe disso? Já era o preço de um carro. Era o preço de um carro. E hoje, ele custa o quê? $2.000? Você fazer até um marca-passo cardíaco, não tem dúvida que você... Só que os marca-passos cardíacos são exatamente como carro. Eles vivem desenvolvendo. E isso custa grana. Quer dizer, a desenvolvimento tecnológico, a tecnologia não tem limite, mas tem que ter grana para poder desenvolver. Você fazer o marca-passo cardíaco igual a hoje, você faria. Agora, nós temos condições de seguir com isso. O Brasil faz avião. É um dos maiores produtores de uma linha de avião. Dizendo, eu não consigo aceitar. Entretanto, não faz carro. Marca-passo. Não faz carro. Não faz carro. Fez carro. Eu tenho um carro brasileiro, eu tenho um Troller. Que é maravilhoso, meu carro. Eu comprei o último Troller. Que sensacional. Então, eu acho que dá para explicar. Nós temos que ter vocação. Temos vocação para fazer avião, porque quem inventou o avião foi um brasileiro. Sem dúvida. Então, agora, fazer marca-passo, os japoneses não fazem marca-passo. Eles não têm tecnologia para fazer? Não, tecnologia eles têm. O que me chamou muito a atenção e assim que me causa uma certa indignação é que nós conseguimos suficiência em tudo. Hoje a gente tem máquina de extracorpórea, biopump, oxigenador, válvulas de muito boa qualidade, biológica, porcina, bovina. Nós não fazemos duas coisas: marca-passo definitivo e válvula mecânica. E é o que você disse, se a gente faz até avião, por que a gente não faz marca-passo? É uma boa pergunta, mas eu acho que se fosse para escolher entre fazer marca-passo, se desse para escolher, você pode ter a capacidade de fazer, entre fazer um marca-passo cardíaco e fazer um heart-made, um coração artificial, eu investiria aqui. Porque aqui está na alta, aqui está na baixa. E já tem anos e anos que esses caras produzem, sabem produzir o nível de rigor. E barateou, né? Porque uma coisa é um oxigenador também. Sim. Que é maravilhoso. O Dr. Braille fez próteses endovasculares. Sim. Maravilhosas. Mas uma coisa é isso. A outra é um aparelho que vai ficar, tem que ter um controle de qualidade. Enfim, eu acho que seria mais interessante fazer um heart-made. Tá. Você não acha, não? Não, o que eu penso, mas assim, eu acho que nós temos a criatividade e a nossa indústria, ela tem condição de produzir agora, pensando do ponto de vista mercadológico, como ele chega aqui relativamente barato, então talvez não exista estímulo para mexer aqui. Barato. A gente está falando barato. Não, barato é $2.500. É $2.500. É mais ou menos isso que é um aparelho, $2.500. Eu acho que sim. Porque a gente não tem muito contato com os valores, que isso é mais comercializado pelos hospitais, você sabe disso. Sim. Mas eu acho que é mais ou menos isso que custa o marca-passo hoje. Então, sempre me chamou a atenção
E toda vez que eu estou com alguma personalidade, como é o teu caso, foi o caso do Pajé, eu sempre pergunto por que vocês que têm muito mais vivência disso, por que o Brasil não fez? Porque ele já fez no passado e depois em algum momento isso se... Mas fez no passado numa época em que existia carência. Porque a Medtronic, que começou a fazer os marca-passos, ela não tinha como mandar. O mercado americano já usava todos os marca-passos que ela produzia. Então o Dr. Décio foi lá, pediu e disse: olha, eu preciso, tem paciente morrendo, eu quero copiar o marca-passo de vocês. Trouxe para cá e tinha uma engenharia espetacular no Dante Pazzanese, os caras abriram o aparelho e fizeram igual. Então, hoje, o aparelho é relativamente barato, ele já tem tradição e já tem expertise de fazer isso, não é uma coisa das mais caras. Então temos outras coisas que podemos poderiam focar. Investir mais, Tá. Eu acho. Silas, na tua caminhada, que é uma caminhada de muito sucesso, qual foi ou quais foram os seus grandes ídolos? Aqueles caras, você já falou um que é o Décio Corma, eu queria que você contasse para mim quais foram os pontos de inflexão da tua carreira, que você fala, esses caras aqui mudaram a minha vida. De alguma forma me jogaram para cima, ou pela influência, porque me ajudaram de uma forma ou de outra. Quem foram os caras que fizeram o Silas ser a potência que é hoje? Obrigado pela potência, mas eu posso te dizer o seguinte: eu talvez, falando assim, eu vá cometer algumas injustiças e me esquecer de algumas pessoas, mas procurando ver desde o início, eu diria, primeiro, o Dr. Adib Jatene, que foi a pessoa que propiciou a minha formação, não que eu tivesse grandes relações com ele, porque eu tinha mais relação com o pessoal, as assistentes e sócios dele, como o Décio Corma, como o Jaime da Cunha Bem Bom, como o Arthur Zenaide, que era o assistente, doutor Hélio Magalhães, doutor Eduardo Souza, que era uma pessoa grande nome. Pessoa maravilhosa. E esse cidadão, eu tive a felicidade dele gostar de mim de graça. Pra você ter uma ideia, ele foi no meu casamento. Que bacana. O doutor Eduardo Souza era uma pessoa espetacular. Mas o doutor Décio Corma me ajudou muito. Pra você ter uma ideia, quando ele me mandou para a França, nas vésperas da viagem, ele me chamou na casa dele e falou: Silas, eu sei, você tal, tá tudo certo para ele, tudo isso tal. Ele disse: olha, para um instantinho, eu vou lhe dar aqui $2.000, me entregou. Isso aqui é porque eu sei que as coisas são difíceis, aqui não qualquer emergência, você pode ficar e quando você voltar você me paga isso daí. Rapaz, e $2.000 em 1984, muito dinheiro. Era grana. Bernardo Dinot, esse cidadão, foi talvez uma das pessoas, se não o mais inteligente que eu já conheci. Cidadão espetacular, inteligente, rápido de raciocínio. E outro que também gostou de mim, para você ter uma ideia, eu estava há menos de um mês na França, ele chegou. Aí eu posso contar mais uma história? Não, nós temos tempo, vamos embora. Estava mais ou menos umas 3 semanas, ele falou e disse: olha, nós tínhamos acabado uma cirurgia no final da tarde, ele falou: eu vou te levar em casa, eu quero ver onde é que você estava morando. Aí nós fomos a Vendeuvre, que era o lugar que eu morava, em Nancy, um apartamentinho que é subsidiado pela universidade. Aí ele foi me levar e disse: você não mora perto não, né? Eu disse: eu pego o ônibus e tal. Aí ele falou para mim, disse: olha, era uma sexta-feira, amanhã eu vou passar a tal hora, eu não entendi a hora, sabia que era de manhã, mas não entendi a hora, para a gente ir fazer uma coisa que eu não entendi, e a sua esposa pode ir. Aí eu cheguei. Amanhã nós temos uma coisa, na hora que eu não sei nós vamos para algum lugar. Nós vamos acordar amanhã e ficar às 6 horas da manhã. E vamos esperar. Por quê?
porque o Dudinot vem aqui. Que horas ele vem? Não sei. E nós vamos para onde? Não sei. Também você está perguntando muita coisa. Bom, ele me apareceu às 8 horas com a esposa. Você sabe para que era? Nós fomos comprar um carro. Ele comprou um carro e disse, tome, é seu carro. Em 1980. Um Peugeot 304. Era um carro legal. Me deu um carro. Rapaz, e aí, que coisa maravilhosa. Uma coisa espetacular. A preocupação que ele teve comigo. Depois, o quanto ele me elogiou. A carta que ele fez para mim no final... Porra, eu fiquei emocionado. Ele falou, porque eu já fui lá, eu já era assistente do Dr. Décio. Ele falou, o Silas não foi meu aluno, ele foi um assistente da maior qualidade. Tal. Quer dizer, que bacana, né? Isso é muito legal. Uma pessoa, Dr. Guy Fontaine, que foi com quem eu aprendi em Paris, que era uma pessoa... assim, um pouco difícil, mas gostava de mim. Depois, todas as vezes que eu ia em Paris, ele já faleceu, ele me convidava para almoçar, eu passava no hospital, não, nós vamos almoçar juntos. Eu tinha que comer comida japonesa, que eu não gosto muito. esse era o pedágio que tinha que pagar. E aqui no Brasil, além do grupo do Dr. Adib, 2 pessoas eu colocaria. Dr. Radima Cruz, que me ajudou muito, muito, e o Zé Pedro. Foi um cidadão realmente... Esse é como você falou, além de ser um grande médico, extraordinário médico, é uma pessoa maravilhosa, realmente... não chegou onde chegou à toa, né? É um cara que tem predicados, né? A coisa mais interessante é que o Zé Pedro, eu fui acostumado a ver o grupo do Dr. Adib operando. O Dr. Adib operava, eu acho que você acompanhou a cirurgia dele, ele era bonito operar. Ele operava o coração sem sujar as luvas. Ele operava bonito, era bonito. E todos o Dr. Paulo Paulista, Luiz Carlos operando é brincadeira. Nossa, o João Bosco. O João, eu trabalhei com o João Bosco, como cirurgião de uma qualidade técnica e era bonito, impressionante, bonito. E o Zé Pedro, ele era o tipo americano, né? Então, não era, mas dava tudo certo que ele fazia. Resolutivo, né? Resolutivo. É impressionante, impressionante. E me ajudou muito. Zé Pedro é uma pessoa muito boa. E eu colocaria essas pessoas. Eu acho que a gente já falou para burro, né? Eu quero que, antes da gente terminar, que temos ainda um tempinho para a gente... Eu quero que você me diga uma coisa. Quais são seus planos futuros? Veja, você é um profissional de sucesso, tem nome, é um formador de opinião dentro do setor de estimulação cardíaca, eletrofisiologia. Quais são seus planos futuros, Silas? Olha, eu penso... Meus planos futuros, eu não vou ficar até 80 anos trabalhando em medicina. Eu acho que eu vou antes me aposentar. Eu acho que 75 é uma boa idade. Eu estou fazendo 70 anos esse ano. Eu montei um grupo muito forte. Eu tenho médicos, meus sócios são muito bons. Tenho o Carlos, tenho o Tarcísio, tenho Tiago, Rafael, são pessoas muito fortes. E eu sempre não quis personalizar exatamente a clínica, a nossa clínica, porque todos os que personalizaram, eu vejo que quando os caras morrem, acaba a clínica. Sem como dúvida. o Dr. Zerbini, o Dr. Adib, acaba. Então eu procurei fazer uma coisa que deixasse um legado. E acho que vou deixar. Você está entendendo? Eu acho que 75 anos, mas o meu plano é escrever um livro. Um livro dessas histórias. Histórias de quem... Eu quero ir no lançamento desse livro. Você não esqueça de mim, porque eu adoro essas histórias que ilustram. A felicidade de acompanhar a evolução, diria, não só da minha especialidade, mas da cardiologia. Sabe, em 1980, em 79, quando eu cheguei aqui
em São Paulo, e que eu era mais metido do que eu sou hoje, você lembra o que se fazia com um paciente que chegava infartado no hospital? Não se fazia nada, deixava xilocaína gotejando 25 ml de 250, dando Isordil a cada 3 horas, dolantina, e deixava esfriar o processo, ver o quanto iria sobrar para a gente consertar. Hoje, as coisas são completamente diferentes. Você investe, você resgata a coronária, você... Então, isso eu estou falando em outras especialidades que não é minha. Você vê uma coisa espetacular, como sair só de tratar o ritmo, prevenção de morte súbita e tratar a insuficiência cardíaca, isso é espetacular. E tem histórias antológicas dos primeiros desfibriladores, as primeiras pessoas que foram, que eu constatei que foram ressuscitadas com o desfibrilador. Tá. Histórias espetaculares. Nunca te deu vontade de voltar para o norte? Nunca bateu aquela coisa assim, eu sou de lá? Porque, veja, você está aqui, está super bem, é claro que você não vai trocar isso para voltar, né? Você está aqui no maior centro médico da América do Sul, com uma clínica fortíssima, um nome já constituído, mas assim, lá por dentro, você não pensa assim, por exemplo, quando você, depois dos 75, você não pensa em fazer alguma coisa? Por exemplo, o Castanheda voltou, ele foi chefe do Children's Hospital e depois montou um negócio na América Central. Você não pensa em alguma coisa na região norte, de fazer algo para desenvolver lá? Para depois da aposentadoria, você Sim. fala? Olha, eu acho que não. Eu acho que a gente tem que deixar para os jovens. Eu acho que tem que deixar para os jovens. E acho uma coisa interessante, porque eu gosto muito de Belém do Pará. Belém é uma cidade deliciosa. Linda. Tem uma culinária que, espetacular. Desculpa, eu sou suspeito para falar, mas é a melhor do Brasil. Você tem aquele peixe filhote, é o rei dos peixes. Você tem uma costela de tambaqui, meu Deus. Canar, o tucupi, que é até afrodisíaco. Sem dúvida. Tem uma fruta lá que eu adoro chamada cupuaçu, que eu sou apaixonado. Tem 100 tipos de frutas exóticas. Porque tinha 100 tipos de frutas exóticas. Então, eu sou apaixonado por Belém. Eu tenho um grande amigo que é cirurgião cardíaco, que foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que você conhece, o Luiz Paulo Rangel. Luiz Paulo Rangel, os nossos pais, ele diz que nós temos amizade de quase 200 anos. Por quê? Os nossos pais fizeram... meu pai era médico e o pai dele era médico. E os nossos pais foram colegas de turma na Faculdade de Medicina da Bahia. Olha só. E os dois foram para Belém, para o Pará. Os dois foram para o Pará juntos. E as famílias se conhecem, então, eles desde de colegas de... E nós fomos contemporâneos. Ele é 2 anos na minha frente, eu fui contemporâneo na faculdade. Então, nós temos... E eu conheci, obviamente, a mãe dele, porque e o Luiz Paulo... ele acabou ficando com um hospital em Belém. Esse era um hospital que não era muito grande, estava meio complicado, mas o Luiz Paulo é um empreendedor. E ele batalhou nesse hospital, hoje é um dos maiores hospitais de Belém, o Hospital do Coração de Belém. Hospital do Coração de Belém. Então, o Luiz Paulo, há alguns anos atrás, ele me ligou um dia e disse... já há bastante tempo, uns 15 anos atrás, ou 20 talvez, Silas, eu queria que você viesse aqui, porque a minha mãe está precisando de um marca-passo e é muito difícil eu operar o marca-passo. Ele faz marca-passo, inclusive é especialista, e eu queria que você fizesse o marca-passo. Eu digo, óbvio, Dona Maria, que eu adorava, gostava dela, eu não tenho problema, Paulo, eu vou aí, a gente vai fazer, tu me ajuda, eu faço o marca-passo tranquilamente. Fizemos o marca-passo, Dona Maria ficou bem, e aí fomos comer um filhote ao tucupi. Delícia. Aí fomos, eu ia viajar no outro dia. Aí fomos, e aí tomando filhote do tucupi, tomando cerveja, tal, batendo papo. Aí o Luiz Paulo olhou para mim e disse, ele estava começando a batalhar o que tu está fazendo em São Paulo, cara? Tu é paulista, cara. Por
por que tu não vem para cá? Eu tô com esse hospital, a gente divide esse hospital. Então, nós vamos fazer um maior centro de cardiologia do norte. Então vem para cá, pô. E aí eu já tinha tomado uma cerveja. Tá, vamos lá. Eu. Aí tal, pá, acabou aquilo na minha cabeça. Aí cheguei em São Paulo, era na sexta-feira, domingo, normalmente a gente tem um almoço com meus filhos e a minha esposa. Aí estava almoçando, eu virei e disse, olha gente, o problema é o seguinte, eu fui convidado para voltar para Belém, com o hospital, eu acho que eu vou vender tudo aqui e vou para Belém. Meus 2 filhos disseram, o quê? Tá louco? Você tá louco? Nós vamos interditar o senhor. Quando eu falo isso, até hoje a gente diz, não, isso é mentira, nós não falamos. Então, Silas, primeiro quero agradecer muito. Nós estamos encaminhando para o final do nosso papo, foi uma delícia. Eu sempre aprendo muito com você, sou um grande admirador seu. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em fazer ou estimulação cardíaca ou eletrofisiologia. Deve ter muitas pessoas que fazem medicina, que pensam nisso e pensam na possibilidade de seguir esse caminho. Como é que você... Que palavra você deixaria para essa pessoa que está nos ouvindo e que pensa em fazer eletrofisiologia e ou estimulação cardíaca? O que eu colocaria são 2 aspectos. O primeiro é que a ritmologia, que envolve tanto a eletrofisiologia como a estimulação cardíaca artificial, eu insisto, sou suspeito para falar, mas é a área mais bonita da cardiologia. E é a área que depende da tecnologia. E, como nós falamos, a tecnologia não tem limite, ela vai evoluir o tempo todo, ela vai até chegar, à perfeição nós nunca vamos chegar, mas vamos sempre buscar a mimetizar o que o Criador fez. Então, é muito bonita e tem campo ainda, tem campo. Porque nós somos um país relativamente grande, existem regiões que ainda são carentes e que têm campo para a nossa especialidade, né, para a nossa área de atuação. Agora, o segundo aspecto é o seguinte, ninguém aprende ritmologia, ninguém com macete. Você tem que estudar. É muito estudo. Hoje, o jovem tem um acesso à informação anos-luz maiores do que o que nós tínhamos. Nós tínhamos que ir para Bireme pegar trabalho, exato, fazer buscar, xerocar, encomendar hoje artigo. Os caras têm tudo no aqui, celular. Aqui. Então, eles têm condições de estudar. Agora, não pense que você vai pegar aprender a botar marca-passo. Você pode aprender a botar marca-passo maravilhosamente bem, mas se você não souber programar aquele marca-passo, você não vai extrair nem a metade da potencialidade que ele pode oferecer ao paciente. Da mesma maneira, você tem coisas maravilhosas, mapeamento eletroanatômico, novas energias, mas se você não conhecer a fisiologia e a patologia elétrica do problema, você não vai conseguir tratar. Portanto, se você está decidido e deve, porque é muito bonito e tem campo, você se prepare para não só trabalhar muito, porque precisa trabalhar, todos nós trabalhamos muito para aprender, sem dúvida, como estudar muito. É isso aí. Estivemos aqui com meu grande amigo Silas Galvão Filho, que falou para a gente muita coisa. Ressincronizador, desfibrilador, muitos aspectos históricos dessa evolução. Eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Quero agradecer muito aqui ao nosso querido amigo Silas e nós esperamos você. O Saúde em Pauta é o seu encontro semanal com a saúde.